Senhor Jesus, nosso querido Mestre, queridos amigos espirituais, abençoa o nosso domingo de maneira em que possamos renovar os votos de ligação e conexão contigo e com as falanges do bem. Que a cada instante que se apresente do teu serviço, saibamos nós reconhecer a oportunidade, conectando o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente nas tuas tarefas. Que a tua vontade seja a vontade para a nossa vida, que a tua instrução seja a nossa instrução de renovação e de transformação interna. Senhor, visita a casa de cada um que está aqui conectado a esse vídeo e que nas palavras que iremos ouvir da interpretação do teu Evangelho, a inspiração venha ao nosso socorro para iluminar o nosso dia, transbordar as nossas emoções positivas e fazer com que a tua palavra nos faça instrumentos da paz de Deus, semeando bem ao nosso redor. Fica conosco hoje e durante a semana que se segue, que assim seja. O juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar o caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor, em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade. Afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco,
quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Quer começar, Robson? Podemos começar. Como no último você falou primeiro, então eu falarei primeiro nesse, né? Tem uma frase do Evangelho, né, sobre essa questão do julgamento, que ela é muito clara, né? Que diz assim: não julgues para não seres julgado, né? Se a gente fosse traduzir para o mineirês antigo, seria assim: quem tem telhado de vidro não taca pedra no telhado do vizinho, né? Porque fatalmente vai vir pedras daqui a pouco para o seu telhado, e se a gente tem telhado de vidro, como que nós vamos fazer, né? Mas essa história do julgamento é engraçada, porque não é como se ele proibisse a gente de discernir, né? Não é fechar os olhos para o mal no sentido assim: vou fingir que não existe o mal, ou vou ver tudo com olhos do jogo do contente da Poliana, né? E fingir que tudo que está acontecendo é positivo ou é bom. Mas esse discernimento não nos dá direito isso de tentar corrigir o outro como se nós fôssemos donos da verdade, né? Então, nesse ponto é que o julgamento é diferente do discernimento. Então, uma coisa é eu ver, por exemplo, assim: nossa, tal parente meu faz tal coisa que tá errada, né? Vou falar até uma coisa pequena, do tipo assim: ele faz gato na TV a cabo, ou ele fura a fila, né? Fica com o troco. Várias coisas assim pequenas que a gente olha e fala assim: isso está errado, né? Quer dizer, o julgamento. Não quer dizer que pelo nosso discernimento nós vamos aplaudir ou dizer assim: isso mesmo, né? Vamos continuar fazendo errado. Mas quer dizer que não é o nosso papel corrigir a pessoa. Não é o nosso papel ficar apontando o dedo, nem dizer assim: poxa, você ficou com o troco, né? Lá da padaria, você é um ladrão, né? Você está prejudicando os outros de uma maneira X e Y, né? E às vezes, quando a própria vida coloca a gente nessa posição de juiz, e tem hora que a gente está nessa posição de juiz, né? Aí o que esse trecho diz é: você tem discernimento, você percebeu que está errado, mas se você vai corrigir, corrija com amor, né? Não corrija com brutalidade, não corrija com ares de que você então é perfeito e não comete erros, né? Senão a gente vai cair nessa posição do juiz que sofreu o próprio remédio, né? Da história que foi narrada na voz da Aline pelo espírito Neio Lúcio. Então a gente sempre pode parar para refletir. Quando vier um julgamento, pensar, né, assim: como eu vou transformar essa minha crítica em uma maneira amorosa de ajudar o outro a ser melhor, e não de humilhar, pisar ou diminuir esse outro, né? Então, acho que essa é a principal essência dessa lição, né? Que é muito rica e, claro, tem outros ângulos. Eu achei muito bonito na história narrada por Neio Lúcio a simplicidade e a honestidade de Mateus e André, relatando como é difícil ver injustiças e se calar. Se calar no sentido de não julgar, né? Porque
É engraçada a quantidade de coisas que a gente vê no nosso cotidiano, as nossas posturas diante de alguma coisa que nos desagrada, ou a nossa postura diante de uma situação, a gente querer tirar o nosso corpo da jogada, né? Às vezes a gente até complica um pouquinho mais o outro ali para dizer, não, mas né, não tive culpa, né, eu estava ali. A gente tem alguns ainda caminhos sinuosos que nós realizamos diante dos atos, né? Se a gente lê olhando para os apóstolos, diante os atos dele. Isso faz muito sentido quando o Oikenaz fala que nós, de tempos em tempos, nós circulamos as falanges dos apóstolos, né? Nas atitudes, nas ações, negando, traindo, fugindo, né? E reticências. E aquilo é uma verdade, porque a gente vê, eles estavam convivendo com Jesus. Claro que a gente tem que entender o processo intelectual desse período, que é diferente do processo intelectual que se tem hoje, do conhecimento que nós temos hoje, tanto de obras, de mundo espiritual, de tudo, em relação ao que se vivia naquele período. Mas nós não podemos negar que ali se tratava de Jesus, ensinando, exemplificando e convivendo dia e noite com eles, naquele período do apostolado dele ali, né? Então, acho que nem 1000 obras estudadas dá o que é a presença desse ser um dia ao lado, né? Como homem, né? Como professor físico. E mesmo assim era difícil. Por quê? Porque Jesus ia contra tudo o que se falava. No instante que ele entra na sinagoga e ele se assume como Messias, ele entra num conflito direto com todos, né? Com a grande maioria, melhor dizendo. Então ele passa a ser julgado, criticado e perseguido. E Jesus se referia muito a eles nesse sentido, né? Em relação àquele período que eles estavam vivendo. Porém, Jesus já sabia que esse período vivido, ele se alastraria por muito tempo, e se alastrará ainda por muito tempo. E é nesse ponto que eu acho que a gente precisa olhar muito para nós mesmos, né? Quais os pontos que a gente ainda está sendo pesado demais na sentença, no julgamento? E aí poderá surgir aquela frase, Jordelei, mas não tem como não ver essas coisas e não tomar uma postura. Jesus não diz contra tomar uma postura. Jesus só pede para que a gente fique atento àquilo que nós vamos fazer, porque retornará, né? A casa com telhado de vidro. Não, exato. E é isso que você está dizendo, né, sobre o grupo de apóstolos. Me veio essa cena desses julgamentos que tem, né, dos juízes não reformados quando é num grupo espiritualista, ou numa casa espírita, ou numa casa de outra denominação, de candomblé ou de umbanda, ou até nas igrejas, né, que existe essa regra, não pode julgar, mas aí as pessoas disfarçam de uma bondade os julgamentos, né? Então, é aquela conversa assim de bastidor, né? Nossa, adoro a Maria das Couves, mas você viu que semana passada a roupa que ela veio muito decotada para a casa espírita, né? Vê se isso é roupa de vir para a casa espírita, né? Ou, nossa, o Robson já fez muito pelo Portal Paz, né? Não, mas ele é arrogante, ele é mandão, ele é enjoado. Então, assim, aquelas coisas, esses julgamentos que a gente faz e que não é para melhorar a pessoa, não é para tentar organizar coisas para um lado de uma regeneração, né? É só a gente extravasando o nosso julgamento mesmo. E você vê que a maioria das casas que acaba rachando ou quebrando é por causa de coisas assim, que a pessoa sente que ela é dona de uma verdade e ela julga o outro, e baseada nesse julgamento ela quer diminuir esse outro, né? Não é do tipo assim, fulano de tal, né? Tal coisa da tua vida íntima. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, né? Mas aqui dentro da casa a gente precisa que você funcione de tal jeito, né? Por exemplo.
em vez de ficar lá no bastidor fazendo um monte de comentários que só vai criando trincas, né, na estrutura. E aí esse julgamento a gente faz muito, às vezes em grupo familiar, né, um falando dos outros sem ser pela frente, grupo de vizinhos, uns falando dos outros sem ser pela frente, né, aquele monte de julgamento, e aí isso vai crescendo de uma maneira ali, naquela profundeza de uma erva daninha, e acaba por destruir a horta toda, né? Eu passo muito por isso, né, desses comentários. Eu vou usar um termo meu, assim, esses comentários infames. Eu passo bastante por isso. E a grande maioria deles eu faço vista grossa, mas alguns me incomodam, assim. Mas bem, isso aí são... Ainda bem que eu não estou devolvendo. Se a gente parar de jogar as pedras no telhado dos outros, já tá bom, né? De vez em quando uns acertam o nosso telhado, mas aí se a gente consegue estar com a consciência tranquila, tudo bem. Exatamente. Queridos e amados irmãos, muito obrigado por mais essa oportunidade de vocês estarem aqui junto conosco. E não esqueça de curtir, de se inscrever se você está chegando aqui pela primeira vez. Nós tentamos sempre falar da forma mais simples e também trazendo para a nossa vida, para a nossa vivência. Porque nós não estamos ausentes e imunes a tudo que ocorre. Até porque o que nós falamos é a nossa vivência. E então sejam muito bem-vindos. E que nós desejamos uma semana, independente do dia que você assistir, uma semana linda, iluminada e abençoada. Fiquem com Deus, paz e luz.